Eu queria, antes de tudo, né, dar boa tarde para quem não estava na aula, para quem está chegando e via Zoom. É mais fácil interagir, tá? E eu queria, mais que tudo, agradecer você pela nossa amizade. Eu tenho, assim, eu sei que você tem um apreço muito grande por mim, mas eu vou pedir para o pessoal desligar, o pessoal que está assistindo e acompanhando, desligar o áudio, né? A gente pode até manipular aqui, mas desligar o áudio, e, se possível, a câmera também, né? Que fica melhor aí para a gente estar falando com o Everton. E, meu amigo, queria agradecer, tá, essa tua possibilidade de você compartilhar esse momento com a gente. Vai ser algo bacana, tenho certeza. Eu tenho falado para todo mundo o quanto você pode colaborar nesse momento todo. A ideia dessas nossas lives, nós temos vários profissionais, e é um prazer assim conversar com você, é a gente discutir um pouquinho desse momento que nós temos aí das academias pós-Covid. Você está na frente de todos nós, digamos assim, ou quem está aqui no Brasil, tem pessoal aí que é do Equador, do Chile, do Paraguai na live, que eu sei, né? Não sei se tem de algum outro país mais, mas você está na frente da gente porque o Covid chegou antes aí nos Estados Unidos do que aqui. Obviamente que começou lá na China, avançou pela Europa, a gente vai ter pelo menos 2 pessoas da Europa que vão falar, e uma de Abu Dhabi, né? A Bárbara, nas próximas semanas. Mas você está aí no olho do furacão agora, você está na Flórida, você está em Miami, né? Em aventura em Miami. E aí, eu queria conversar com você para saber como é que vocês estão enfrentando isso. Ontem estava vendo uma revista aqui no Brasil e dizia que o epicentro da epidemia hoje está na Flórida. A gente tem conversado todas as semanas quase, né? E você dizia, tá tranquilo, professor, um mês atrás estava tranquilo, estava beleza, tudo controlado. Como é que está sendo aí a academia nesse período de Covid? Vocês fecharam? Não? Então, professor, primeiramente agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto de vocês. Mais uma vez, fico grato de estar envolvido nisso e, enfim, isso me gera muita satisfação. Bom, vou começar já dizendo que eu passei por uma situação bem complicada, porque eu peguei o Covid. Você pegou o Covid? Eu sabia disso, mas eu não queria comentar, né? Eu não conta daí. Eu não vejo problema em comentar, graças a Deus estou bem. Foi uma situação inusitada. Confesso para você que desde do começo de toda a situação, obviamente, a gente procura se proteger e manter a distância, respeitar todas as normas. É uma situação nova para todo mundo, no mundo inteiro, né? E eu acabei sendo, vamos dizer assim, premiado negativamente. Porém, foram 4 ou 5 dias de tensão com todos os sintomas. Eu tive todos os sintomas, foram alternando durante os dias. Então, eu tive febre, tive tosse, dor no corpo, dor de cabeça. E é claro que isso mexe com você, porque você vê notícias diversas. Eu confesso para você que teve dias que realmente eu me vi em situações, mentalmente falando, totalmente descontrolado, sem saber o que podia acontecer. A indicação é de que você, tendo os sintomas teoricamente leves, você não deve ir ao hospital. Então, eu tentei me manter em casa. Eu fiz o teste no segundo dia de sintoma. Aqui a gente tem acesso aos testes de uma maneira bem facilitada. Eu não estava me sentindo bem, mas mesmo assim fui fazer o teste. Fiz o swab, né, que é no nariz. O único problema é que esse teste ele veio o resultado praticamente 2 semanas depois. Então, eu fiquei de quarentena. Que nem eu falei, eu tive 5 dias ruins, mas depois os sintomas foram passando e eu me senti
praticamente 100%, só que sem o resultado, eu, obviamente, fiquei em casa. Eu tinha certeza que ia dar positivo, porque eu cheguei a perder o olfato também, então foi talvez o pior dia para mim, porque quando eu acordei, fui fazer as minhas coisas e eu vi que eu não sentia cheiro de nada. Então, isso dá um choque, né? Eu cheguei a ter um início aí de pânico por toda a situação, porque daí você começa a pensar, caramba, agora o negócio está ficando mais sério, está ficando mais grave, questão da respiração, e aí você pode... Eu cheguei a perder o controle, então quer dizer, taquicardia, você começa a ter a respiração acelerada e tudo mais. Graças a Deus, os sintomas pararam, estou 100%, fazem... o teste deu positivo no dia 27 de junho, então vão mais aí de 20 dias, estou 100%, voltei a me exercitar, enfim, voltei a trabalhar tranquilo. Graças a Deus passei, que nem meu médico disse, sou grato porque passei de uma maneira leve por essa situação. E assim, lógico, não vamos citar nomes. Qual que é a suspeita? Da onde que você teve o contato com o Covid? Então, a suspeita maior qual é? Porque tudo é suspeita, né? Sim. Voltando, né, no que o professor perguntou sobre a academia, né? Aqui Isso. tiveram situações onde as academias fecharam. Porém, eu como preparador físico de atletas, e obviamente o UFC ele foi o primeiro esporte a voltar às competições. Eu tinha atletas com lutas de extrema importância, inclusive a Amanda Nunes defendendo o cinturão dela. A American Top Team ela tem uma estrutura própria, aonde o professor conhece, é uma academia super estruturada, muito grande, aonde existem dormitórios também para os atletas. É meio que um hotel academia. E a gente conseguiu se organizar. Então, a equipe toda, o dono da equipe, ele conseguiu disponibilizar para a gente uma estrutura para que a gente continuasse trabalhando. E, obviamente, dentro da cidade aqui, né, da região, eles liberaram o trabalho lá dentro porque tinham atletas que moravam lá dentro, né? Então, a gente conseguiu desenvolver os nossos trabalhos, a gente reorganizou a grade horária dos atletas, se trabalhava muito 1 a 1 ou em pequenos grupos, a gente não deixava ter mais de 10 grupos dentro de toda a estrutura. Então, a gente conseguiu manter os treinamentos. Então, foi bem específico, foi uma reorganização, foi um desafio muito grande, principalmente pelo grau de importância das competições que os atletas estavam envolvidos. E, graças a Deus, a gente conseguiu passar por essa fase de uma maneira bem satisfatória, né? Então, quer dizer, a gente conseguiu manter os atletas treinando em alto nível. Mas, de um modo geral, foi um desafio muito grande. E assim, me diga uma coisa. Teve todo um processo de adaptação das academias aí para enfrentar esse momento? Teve. Chegou a fechar? Chegou a ter o lockdown das academias ou não? Teve. Teve. Quanto tempo ficou, mais ou menos? Eu acredito que foram 2 ou 3 semanas e depois houve a reabertura das academias com as estruturas refeitas, né? Bom, aí o que acontece? As academias, elas acabaram se alinhando às regras, né? Então, por exemplo, agora elas continuam abertas, mas você tem que treinar de máscara. Eles afastaram os equipamentos. Como aqui, a grande maioria das academias, elas são bem grandes, as salas são bem grandes, então, eles reestruturaram os maquinários, isolaram algumas áreas e os clientes continuam indo treinar normalmente. É óbvio que é uma mudança para todo mundo, é uma coisa nova, eles disponibilizam álcool, né, para você limpar, então existe uma necessidade
da conscientização de cada um de pomba. Vou cuidar de mim e do próximo, né? Então, isso deu para perceber muito bem. As academias nos prédios, elas começaram a limitar. Então, por exemplo, eu trabalho bastante em prédios também, né? Porque aqui os condomínios eles têm uma estrutura profissional dentro das salas das academias. Então, eles começaram a limitar com um horário marcado. Então, o morador ele agenda o horário e não pode ter um número máximo de X pessoas. Então, dependendo do tamanho da academia, chega até 10 alunos ali dentro. Então, só com hora marcada. Mas, de certa forma, eles conseguiram se organizar bem, assim. Assim, você disse que foi em torno de 2 a 3 semanas fechadas, isso? Isso. Essa preocupação com o álcool gel, agora na otimização está acontecendo, precisa usar álcool gel, a máscara. Pela tua experiência lá na academia, as pessoas estão obedecendo essa recomendação ou não? Então, professor, olha, em algumas regiões eu consegui perceber que existe uma preocupação muito grande, tá? Do pessoal ali tá limpando, tem gente que tá com a garrafinha de spray, né? Com spray junto, então limpa o dumbbell, limpa o halter, limpa a barra, enfim. Em outras situações, eu confesso para você que eu já me vi numa situação onde eu tive que chegar pro rapaz e falar bem assim, tem como você dar alguns passos para trás? Aí o cara olhou para mim assim, como assim? Eu falei bem assim, você quer me abraçar? Porque você está praticamente no mesmo espaço que eu. E o cara não gostou. E estava sem máscara. Então, quer dizer, existe sim algumas situações onde o pessoal é meio sem noção, mas na grande maioria eu diria que o pessoal está se adaptando bem. Estão aceitando até? Então, e os profissionais aí? Veja, vocês pararam 2, 3 semanas, né? Teve algum tipo de auxílio para o profissional? Porque no Brasil, semana passada, foi aprovado um decreto-lei que vai ter um benefício financeiro para o profissional do esporte. E aí entra o pessoal da academia também. Já tem para o povo em geral, que atendeu mais de 50 milhões de pessoas, né? Existiu alguma coisa assim aí nesse sentido ou não? Algum socorro profissional? Existiu, mas obviamente você tem que ter uma situação legal aqui dentro do país. O governo ele mandou um cheque de auxílio que foram $1.200 e $1.200. Isso. E eles estão estudando, parece que vai ter mais um cheque e eles estão estudando não, quem tem a situação legal pode aplicar por um auxílio, porque por exemplo, vamos supor, você teve a tua carga horária reduzida, né? Então, obviamente pegou todo mundo, essa situação atingiu a todos. Então, o governo, você tem condições de solicitar um auxílio devido a essa redução. E aí, o valor eu não sei te explicar, porque eu não dei... eu não entrei com esse processo, mas eu tenho um conhecido que entrou e ele está recebendo $450 por semana. $450 por semana de benefício. Isso, e se não me engano, vai receber até o final do ano. Caramba! Então, assim, eu confesso para você que eu até cheguei a comentar com o meu contador sobre isso, porque aqui a coisa funciona bem. Se você não fizer da maneira correta, pode ser considerado fraude e tudo mais, e aí tem um pepino. E como eu consegui me adaptar bem dentro de toda a situação, continuei dando aulas externas e tudo mais, eu só parei no período realmente que infelizmente eu tive os sintomas e fiquei afastado. Mas eu conversei com o meu contador se existia essa possibilidade e tudo mais, e ele ficou de me dar uma resposta. Eu não sei se vou entrar, se não vou entrar, mas graças a Deus eu consegui aí dentro de uma situação geral passar bem por tudo isso, inclusive pelo Covid. Que bom, graças a Deus. Teve movimentação dos profissionais assim porque aqui no Brasil a gente tem disso, né? Sabe?
né? É, O pessoal foi para a frente da prefeitura para forçar a abertura, embora aqui foram meses, né, fechados. Os profissionais aí têm esse hábito ou não? não. Fazer Aqui um não trabalho existe. corporativo, assim? Não, aqui, sinceridade, professor, o pessoal até desconhece isso. Não existe uma regulamentação da nossa área, né? Então, não existe nenhum conselho, nenhuma associação, nada. Então, assim, é meio que cada um por si, assim. Existem, claro, que nem o American College, etc. Mas eu digo em termos do que acontece no Brasil, não. Então, não teve manifestação, não teve movimentação com relação a isso. Eu não sei como é que... E aqui funciona muito assim, você não, essa questão trabalhista, né? Você tem condições de ganhar muito bem, mas se você não trabalha, você não ganha. Aqui não tem essa questão enfim, ficar em casa e continuar recebendo, etc. Então, Tem trabalho. Se você trabalhar, beleza. Se não trabalhar, não ganha. sim, Simples assim, né? simples assim. Então, assim, aí é muito individual, cada profissional vai se adaptando. Existiu para mim, por exemplo, eu me reinventei em algumas situações, tive possibilidade de voltar a dar treino para alunos antigos aí do Brasil, tive possibilidade de voltar a trabalhar com um piloto que eu sempre trabalhei, que se mudou para a Itália. Então, quer dizer, né, a gente consegue extrair pontos positivos enfim, passar por cima dos pontos negativos e tentar sempre ver o lado positivo. Então, eu tentei focar nisso e, de certa forma, me reinventar com toda essa questão, né, dessa nova, eu diria assim, nova, não tão nova, era da internet e tudo mais, que você começa a ter acesso a aulas virtuais, né? Então, eu passei a dar aula aqui, com os alunos treinando via FaceTime. Os alunos receberam bem isso. Aí Uhum. a cultura foi boa. Teve, Você se teve, uma adaptou aluna, bem? teve uma aluna minha que brincou comigo e falou bem assim, pô, eu estou conseguindo ser mais frequente online do que pessoalmente. Pois é. Esse é um outro detalhe, que essa situação do online ela vai pegar. Você não vai ter mais como desculpa o estar longe ou não ir aí, não ter tempo. Você vai dar um jeito. É mais fácil de você se organizar Sim. a atividade online. Ela acaba sendo. Obviamente que isso daí pode levar uma aderência maior, né? Assim, você perdeu aluno? Teve perda de aluno? Teve ganho de aluno? Como que ficou a situação do seu trabalho personal? Então, foi engraçado, porque eu tive alunos que eu, de certa forma, até preferi me afastar um pouco, porque faziam parte de uma população de risco, né? Então, eu peguei e falei, olha, eu prefiro que a gente trabalhe de uma maneira online, ou eu prefiro orientar para que seja feitos os treinos online, né? Quer dizer, não presenciais, porque eu continuava trabalhando com outras pessoas, então eu não queria, em hipótese alguma, poder ser um agente transmissor, né? Porque a gente não sabe, pode estar assintomático, enfim, e aí pode vir a transmitir. Então, eu preferi optar por isso. E, em contrapartida, eu tive alunos que treinavam 2 vezes por semana, que passaram a treinar 4, 5. Então, meio que equilibrou, além do fato de eu ter voltado a dar treino para alunos antigos que moram, por exemplo, antes de entrar aqui agora, eu estava dando aula para um aluno meu em Camboriú. Camboriú, Brasil aqui. Isso. Então, assim, existiu essa troca, vamos dizer assim, mas no final ficou tranquilo. Porque Travou. Alô? Deu uma travada. aí, deu. Você voltou agora. Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Beleza. Me diga uma coisa, tá? Na verdade, eu fiz o inverso. Né? A gente começou a falar do Covid, você falou da situação que você acabou sendo contaminado, passou bem por essa, né? A gente já conversou sobre isso. Fala um pouquinho de você. Fala quem que é o Everton. Normalmente, as nossas áreas a gente começa assim, a gente inverteu. Fala um pouquinho do Everton, quem que é esse brasileiro que foi para os Estados Unidos e que hoje eu divulguei, porque é verdade. Você já colocou isso no papel, eu te motivei, te inflei tantas vezes aí, na hora que você colocou no papel mesmo, você viu o quanto você tem de vitória. Conta um pouquinho da tua saga aí, desde quando você chegou até ser quem você é hoje, referência nossa do Brasil e dos Estados Unidos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Everton Bittar Oliveira. Já vou falar aqui, fazer, né, o meu merchan um pouquinho. Quem quiser me seguir no Instagram é Everton VV Oliveira. Sintam-se à vontade. Eu sou profissional de educação física, formado em Curitiba. Em 2003, atuei em várias academias aí em Curitiba. Tive uma empresa onde a gente tinha 2 academias, eu e outros sócios. Tive a oportunidade de vir para o Brasil, para os Estados Unidos, através de um grande amigo meu, Stephanie Dias, Nosso amigo. Isso, o nosso amigo, e para substituir ele enquanto ele ia para a Rússia terminar o doutorado dele. E foi meu primeiro contato com a American Top Team, né, onde eu substituí ele com alguns atletas. Voltei para o Brasil, continuei dando sequência nas minhas coisas, e ele entrou em contato comigo e falou, cara, preciso de você de novo, tem condições. E como eu tinha uma flexibilidade muito grande aí no Brasil, eu peguei e falei, tudo bem. E vim para cá e fiquei mais um mês substituindo ele, isso em 2010, 2011. E daí voltei para o Brasil, não tinha nem de longe ideia de morar fora do país, minha vida estava toda lá em Curitiba. E aí surgiu um projeto dele e de um outro amigo meu, Fernando. Eles iam montar uma filial da American Top Team aqui e me chamaram para auxiliar eles nesse primeiro passo. E eu também me organizei e vim para cá com a ideia de ficar 3 meses. Nesses 3 meses, muitas coisas aconteceram. Eu comecei a atuar também na American Top Team e tive a oportunidade de começar a treinar o Pezão, o Antônio Silva, que na época era title contender, né? Ele estava cotado para disputar o cinturão dos pesos pesados do UFC, e ele tinha uma luta de extrema importância contra o Alistair Overeem. Quem conhece luta sabe quem que é, um atleta multicampeão. E foi minha primeira experiência diretamente envolvido num camp de treinamento com um atleta. A gente foi para essa luta, ele foi lá, ganhou do Overeem e se credenciou para disputar o cinturão. Então, essa luta, para mim, foi um divisor de águas, porque me colocou numa posição onde eu estava responsável por um atleta que queria disputar o cinturão, vamos dizer assim, mais importante do UFC, que é do peso pesado. De lá para cá, são 13 lutas do UFC pelo cinturão, que eu participei como profissional, como preparador. 8 vitórias, 10 campeões que eu já trabalhei nesses anos todos. Obviamente, não posso negar que a maior desses atletas é a Amanda Nunes, campeã dupla do UFC, de 2 categorias. Eu também tive a oportunidade de acompanhar 2 campeões do Professional Fight League, um campeão do ONE FC, 2 campeões do Titan FC, uma campeã do World Series of Fighting, um campeão do LFA e um campeão do CFC. Então, assim, foram experiências que hoje eu olho para trás e falo, caramba, porque você entra num ritmo tão acelerado, porque entra um atleta, são vários atletas, né? Eu atuo normalmente com entre 30 e 40 atletas em camp. Então,
são muitos atletas, um compete, o outro já começa, então eu demoro muitas vezes para atualizar. E quando você para na frente do computador e começa a atualizar o currículo, você olha e fala, caramba, são mais de 250 lutas como profissional, preparador. Enfim, é algo que a gente olha para trás e fala, nossa, tinha que acontecer. Nesses anos todos, são 8 anos, né, de América, fora os pilotos de corrida que eu também trabalho, que É isso que eu queria falar. Tem os pilotos, né? Fala dos pilotos um pouquinho. Tem os pilotos. Nesses anos todos foram mais de 15 pilotos, alguns brasileiros, outros estrangeiros, pilotos da Fórmula Indy Lights, a IMSA, que é uma categoria de turismo, onde correm protótipos e carros de turismo, categorias de base que dão sequência até chegar na Fórmula Indy, no kart, na Fórmula 4 europeia. Então, assim, são 2 esportes individuais que eu tento sempre fazer uma conexão entre eles para que eu consiga evoluir como profissional e possa, vamos dizer assim, entrar em sintonia da melhor maneira com todos os atletas, né? Assim, a gente tem a visão de fora, né? Muita gente tem. Quando você olha a luta, que a luta realmente é uma coisa mais brusca, né? Mais bruta. Que o que muitas vezes se dá o sucesso é a potência, é a entrada do golpe. E o automobilismo, ele vai para o refino, ele é o detalhe, né? O que conecta a preparação física, você personal, de um atleta de automobilismo, um piloto e um lutador? O que tem de paralelismo nisso tudo? O que tem de diferença, divergência? Então, eu considero que dentro do automobilismo e do MMA, a parte que tem maior conexão é a questão mental. Por quê? Eu explico. São 2 esportes individuais, onde os 2 atletas, tanto do automobilismo quanto da luta, eles, dentro da competição, eles passam por momentos altos e baixos, na maioria das vezes, que eles têm que se reinventar naquele espaço curto de tempo. Então, um lutador que perdeu um round, ele tem que voltar para o segundo round diferente, ele tem que se reinventar ali na hora, dentro de toda uma estratégia, mas ele tem que mostrar algo a mais para poder reverter aquela situação negativa. O piloto, ele está disputando uma posição, às vezes ele é ultrapassado, ele tem que buscar volta após volta, ter a melhor performance. Então, eu tento fazer essa conexão entre o mindset desses atletas. Obviamente, as capacidades físicas deles são de extrema importância. Então, força, resistência, potência, eu sempre trabalho com eles dentro do treinamento deles de uma forma geral e tento colocar eles no mesmo ambiente. Então, muitas vezes, eu levo os pilotos para treinar na American Top Team, porque eles trazem para a luta um atrativo que é o foco deles. Você imagina que o piloto, muitas vezes, ele tem que ficar por 3 horas sem tentar, com a situação de não errar nessas 3 horas. Sim. Detalhe, a 300 km por hora. Exato. Então, o trabalho mental deles é fora do comum. Eles conseguem, por exemplo, se você pede para que eles façam um trabalho de visualização, eles conseguem entrar numa conexão mental e prática muito próxima. Eles sabem quando que eles precisam reduzir, quando que eles precisam acelerar. E isso, se você botar um vídeo do atleta pilotando e botar ele do lado, de olho fechado, ele consegue narrar o que está acontecendo na pista em momento real. Então, assim, esse trabalho mental eu tento trazer para a luta, que é algo mais desafiador para o lutador. Sim. Esse trabalho de internalização, de visualização do que pode acontecer, esse trabalho é muito novo para o atleta. Mas quando você consegue fazer ele entender e quando você consegue entrar em sintonia,
com o atleta, eu acho isso, é óbvio, tudo isso que eu estou colocando é a minha opinião particular, o diferencial absurdo entre a linha média e entre o fora da curva. Então, eu sempre tento mesclar essas experiências entre o automobilismo e a luta e cruzar esses esportes e fazer com que esses atletas eles se conheçam e troquem esse tipo de experiência, né? Teve uma vez que foi muito engraçado que a gente estava treinando e eu levei um dos pilotos para treinar com o Pezão. E esse piloto pegou e falou: Pezão, quando você vai lutar, qual que é o teu maior receio? E ele pegou e falou: o meu maior receio é de ser nocauteado. E daí ele perguntou: e para você? Ele falou: o meu maior receio é de morrer na pista. Porque pode acontecer. Eu digo que o automobilismo é o esporte que tem a menor fronteira entre a vida e a morte. Não tenha dúvida nenhuma. Porque o erro mínimo significa a vida e a morte. Então, assim, o lado mental desses atletas do automobilismo é algo fora de série. Eu aprendi a admirar muito e também, isso é uma coisa minha, eu fui buscar capacitação nessa área de treinamento mental para poder entender melhor e para poder, profissionalmente falando, entregar algo a mais para eles. Então, assim, é fora de série. Desde das crianças que estão iniciando até os mais bem-sucedidos aí no esporte. É interessante que eu lembro que nós tivemos uma conversa uns 2, 3 anos atrás, e aí você viu o que é a especificidade. Lembra aquela discussão nossa em cima dos sinais luminosos para o atleta da luta? E eu te dei uma opinião muito particular minha, e vocês concordam plenamente que é uma tremenda besteira, e é realmente. E aí a gente colocou, isso é importante para quem está ouvindo, o estímulo luminoso, eu tenho que ver se ele está associado com a especificidade do atleta. Né? Isso não tem absolutamente nada em colaborar com o lutador. Opinião muito particular minha, e eu sei que se concorda, mas no automobilismo é diferente, né? Porque o estímulo visual é fundamental, né? No automobilismo, eles usam muito aqui esses trabalhos de reação, né? Uma coisa que eu gosto sempre de colocar, e o professor sabe disso, às vezes a gente tem uma visão distorcida. Eu coloco a gente porque, né, somos profissionais. Uma visão distorcida das novidades que são apresentadas para a gente aí hoje em dia de todos os lados, principalmente via internet, né? Então, existem lançamentos de N equipamentos, acessórios, etc. E muitas vezes o profissional tem uma visão distorcida disso e não vai buscar qual a real necessidade daquilo. Então, o trabalho de luz, né, de reação através do estímulo luminoso, ele é necessário? Para qual esporte ele é interessante, etc. Então, a questão de você otimizar o teu tempo, quando a gente fala de performance, ela é muito importante, porque o professor sabe, no caso do MMA, a gente tem mais ou menos 5 ou 6 artes marciais mais a preparação física. Então, eu tenho que dividir o atleta com todos os outros treinamentos. E esses treinamentos, eles são essencialmente físicos. Então, para o profissional da preparação, é importantíssimo ele entender que todos os outros treinamentos, eles são físicos. Então, ele tem que distribuir isso dentro da periodização dele. Então, assim, eu não posso me dar o luxo de perder tempo. Eu tenho que otimizar o pouco tempo que eu tenho com o atleta para ser efetivo. Então, nesses anos todos, eu meio que fui aprendendo muito nessa prática. É óbvio que é importante você sempre conciliar a ciência com a prática, né? Esse equilíbrio ele é de extrema importância. Mas muitas coisas que a ciência aplica, na prática, é meio complicado de você aplicar por N razões. Então, o MMA, eu considero que é um esporte tão complexo
em vários sentidos, que o profissional tem que entender e aprender a como equilibrar isso para poder gerar a melhor performance do atleta, né? Deixa eu criar uma polêmica em cima de tudo que você está falando e da tua relação com os atletas. Muitos personagens, muita gente trabalha com uma preparação física, tá? E mesmo com a questão estética, de saúde, no ambiente de academia, diz assim, eu precisava mais tempo com o meu atleta ou com o meu aluno para que desse resultado, né? Tudo bem, eu acho que a quantidade de atividade física é importante. Como que você vê essas situações? Porque você não tem esse tempo para os seus atletas. Você diz, eu preciso otimizar o meu tempo, tá? Como que é a rotina de um atleta teu aí e aonde que você se insere nela? Então, um atleta profissional aqui, ele tem 2 treinos na segunda, 2 treinos na terça, 1 treino na quarta ou 2 treinos na quarta, dependendo da fase que ele esteja, 2 treinos na quinta, 2 treinos na sexta e 1 no sábado, tá? Então a gente 12 tá treinos, falando... eu contei aqui. 12 treinos eu contei. De 11 a 12 treinos. Tá? Desses 11 a 12 treinos, na fase de preparação geral e específica, eu tenho 3 dias com esse atleta. Tá? Na fase competitiva, cai para 2. Tá. Porque a ênfase dele passa a ser maior na parte técnica e prática. E voltando com aquela ideia de que esses treinos eles são tão físicos quanto os meus. Então, sim, tudo isso é alinhado. Então, a comunicação entre a equipe dos treinadores ela é de extrema importância. E o fato da gente estar no mesmo ambiente facilita, porque a gente está em conexão toda hora. Bom, eu deixo, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra ego, que é importante. Eu deixo o meu ego de lado, daquela ideia de montar um programa ideal, seguindo todas as bases, etc, etc, e eu passo a entender o plano como um todo. Então, eu sei que se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu preciso em prol da performance do atleta. Então, já aconteceu várias vezes de eu abrir mão de treinos para poder fazer com que o atleta recupere melhor, porque ele não conseguiu recuperar 100%. Então, esse controle ele é importantíssimo. Às vezes, ele forçou muito num determinado treino, porque não dá para esquecer que esses atletas eles têm o coração de atleta, né? Então, quando você fala hoje o treino vai ser leve, como eles treinam em parceiros, às vezes o outro parceiro puxou um pouco demais, ele não vai querer ficar para trás. Então, aquele treino que era para ser leve não é o tão leve. Então, ele chega para mim e fala, professor, ontem eu me arrebentei. Hoje estou cansado. Cabe a mim gerenciar essa situação. Porque se eu pedir para ele treinar, ele vai treinar. Porque o coração desses atletas, o comprometimento deles, ele é altíssimo. Então, eu tenho que gerenciar esse controle e muitas vezes chegar para ele e falar assim, hoje o teu trabalho vai ser recuperativo em casa. Vai para casa. Então, isso é de extrema importância, para que não tenha um efeito negativo. Perfeito. Deixa eu só fazer um parênteses aqui e falar para todo mundo. Pessoal, a gente está fazendo essa live, tá? Ela está sendo gravada, a gente vai colocar ela no YouTube. Não está conseguindo fazer o stream, mas a gente vai colocar ela no YouTube. E nós vamos gerar um certificado para vocês no conjunto da live de hoje e da live de quarta, que vai ser para o teu amigo Rafael Bonato, teu fã, parceiraço. Legal. Né? Com o Bonato. E aí, gente, a gente vai passar para vocês aqui no final, tá? Um Google Forms no bate-papo para vocês darem os dados para emissão de certificado que vai ser via UFPR, desde que tenha as 2 palestras, tá? E aí, gente, a gente vai estar fixando isso no Facebook e no Facebook, na descrição, a gente também vai colocar esse formulário, esse Google Forms, para que a gente possa tá atendendo também o pessoal que vai, durante a semana, Everton, assistir essa live aí que vai bombar, tá? Vai estar uma bomba bem bacana. Me diga uma coisa, os atletas, nessa situação do Covid, vamos voltar para o Covid, nessa situação do Covid, o que mudou em termos de comportamento dos atletas, se é que eles mudaram? Né? Obviamente que o teu trabalho de personal
está fazendo por vídeo, é viável, tudo. Mas como que fica o atleta da American Top Team, que tem o corporal, né? Como é que, o que mudou em termos de comportamento na rotina de vocês? Mudou alguma coisa? Do atleta, já vamos falar para o normal. Então, o que aconteceu? A American Top Team, ela tentou dar um passo à frente. Então, todos os atletas era obrigatório os atletas fazerem testes para poder entrar na academia. E como aqui o acesso aos testes ele é gratuito e você vai nos locais e faz o teste, todos os atletas tiveram que fazer testes para poder estarem aptos a treinar. Então, todos os atletas que treinaram deram negativo, tá? Embora, infelizmente, tivemos casos positivos no decorrer desses tempos. A gente teve poucos casos, mas tivemos. Então, foram 4 treinadores e 3 ou 4 atletas. Só que se você for ver a quantidade de atletas e treinadores que a gente tem, foi relativamente baixo. Todos eles passaram tranquilamente. Teve um atleta e um treinador que foram... Porque aí que tá. O UFC, ele se organizou de uma maneira tão profissional que os atletas e os treinadores estão fazendo cerca de 6 testes para poder competir. Então, eles fazem testes quando chegam em Las Vegas, ficam 48 horas de quarentena. Aí fazem testes de novo e são liberados para circular no hotel normal. Aí fazem testes de novo antes da pesagem, depois da pesagem, para poder lutar. Então, são vários testes, inclusive agora que o UFC está sendo realizado nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, existe uma logística gigantesca em cima disso. Então, os nossos atletas foram dando negativo, embora tiveram 2 atletas, um atleta e 3 treinadores que deram positivo quando estavam em Las Vegas. Em Las Vegas, isso já. Foi naquele combate, naquela noite da Amanda, é isso? Não. Ou não? Não, foi na semana seguinte. Na seguinte. Na seguinte e na outra semana também. Uhum. Tá. Então, agora assim, em Abu Dhabi não deu nada. Não, agora em Abu Dhabi não tiveram nada, não tiveram nenhum deles. Porque Abu Dhabi estão utilizando um modelo de alguns fins de semana, né? Teve o passado, vai ter o próximo, isso? Isso, Abu Dhabi teve final de semana passado, quarta-feira e esse. E vai ter final de semana que vem. Que vai ter muito brasileiro, por sinal, lutando, né? Isso, vai ter o Shogun, vai ter o Minotouro. Putz, vai ter uma pancada de brasileiro. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que são 4 ou 5 brasileiros que devem, né? Não tem nenhum atleta teu agora. Não, o meu... Tinha o Pantoja, né? Tinha o Pantoja, a Amanda Ribas, era para ter o Pedro Munhoz, mas daí foi postergado, porque ele foi um dos atletas que deu positivo. Que deu. Então ele vai lutar em Las Vegas dia 15 de agosto. O atleta mais próximo que eu posso dizer que eu já tive envolvimento, de certa forma, é o Minotouro. A gente tem um contato muito bacana, está em conversa o tempo todo. E, enfim, ele vai lutar com o Shogun lá esse sábado. Provavelmente seja a última luta dele da carreira. Esse último que teve agora, nós tivemos uma paranense, curitibana, né, que lutou. Acho que lutou contra a Amanda, né? A Ariane. A Ariane lutou contra uma outra brasileira. Outra brasileira, né? Isso. E foi muito bem, por sinal, né? Foi. Chegou a ganhar o bônus da noite. O bônus da noite, né? Que foi fantástico. A forma que ela finalizou. O MMA brasileiro, nós temos muitos atletas treinando aí com você, né? Você acha que o caminho... Nós temos o Anderson Sakai, que eu acho que vai lutar com o Overeem, se eu não me engano, né? Setembro, não é? Você citou o Overeem. Acho que ele deve... Primeiro fim de semana de setembro, ele deve lutar. O MMA brasileiro, você acha que o caminho... Por que é tão diferente você treinar aqui e nos Estados Unidos? Qual é a grande diferença? É cultural isso? Aí o cara consegue se dedicar mais? O que você me diz disso? Então... Colocar você no octógono agora.
o que eu consigo perceber de diferente? E o engraçado é que o brasileiro vem para cá para treinar com um treinador brasileiro também. Isso é curioso, né? Então, o que eu vejo de diferença? Estrutural, 100%. Quer dizer, o atleta tem acesso a algumas coisas que, infelizmente, no Brasil é um pouco mais complicado, dependendo da região, inclusive. Outra coisa, muitas vezes ele faz tudo no mesmo ambiente, o que facilita. Então, vamos supor, aqui na American Top Team, o atleta faz tudo na mesma academia. Diferente de um atleta no Brasil, que ele tem que fazer a parte de luta em uma academia, às vezes ele faz uma determinada luta em um local, ele faz a outra luta em outro local e ele faz a preparação física em outro local. Então, isso acaba complicando durante o dia a questão de deslocamento, etc. Então, ele acaba perdendo tempo onde ele podia estar descansando, porque é um esporte de um desgaste muito grande, coisa que aqui nos Estados Unidos é um pouco mais facilitado, né? E também o acesso a um alto nível, não dá para negar, de material humano quando se fala em termos de lutas agarradas, né? Do grappling, né? Que tem o wrestling, etc. Porém, é curioso porque o talento brasileiro, seja ele falando do atleta ou dos profissionais que trabalham como treinadores, ele se sobressai. O brasileiro ele tem um diferencial, nós temos um diferencial muito grande, que é poder analisar e se moldar as situações na prática, diferentemente do pessoal, pelo menos essa é a visão que eu tenho na realidade aqui, diferentemente do pessoal daqui. A gente consegue, vamos dizer assim, eu sempre brinco que a gente consegue, dependendo da situação, matar a bola no peito e sair correndo, sair jogando. Às vezes o pessoal aqui eles são muito em blocos, né, quadrados. Se sair um pouco daquela ideia, daquela situação, eles não sabem muito o que fazer. Na nossa área, então, muito mais, porque o pessoal ele tem uma formação muito rasa aqui, embora existam profissionais de alto nível em grandes clubes, etc. Sim, mas de uma maneira geral, se você for analisar, o Brasil ele está muito mais qualificado na área de preparação física, na área de fisioterapia, na área de nutrição, e eu vou além na parte de medicina, onde engloba ortopedia, etc. Então, assim, a minha realidade, o que eu vejo aqui na prática, é um tanto quanto contraditório da forma que eu via quando eu estava no Brasil. Então, isso é engraçado, porque às vezes o profissional brasileiro ele absorve muita informação de fora, sendo que, se olhar para os lados, o Brasil está recheado de excelentes profissionais que estão lá em cima. Então, assim, a gente valorizar o que tem aí é de extrema importância, né? Então, eu sempre bato nessa tecla, que o brasileiro ele tem capacidade de se moldar e gerar excelentes resultados. Isso é fato, bom profissional, né? Inclusive, eu digo, né? Eu digo que os melhores profissionais, eles saem do Brasil. Eles são formados aqui e ganham o mundo. Tá? Agora, óbvio, você é um exemplo, o Stefano é um exemplo, o Ariel, a Evelyn, tantas pessoas que vão falar aqui nas próximas lives, que a gente vê isso. Mas aqui também tem umas tranqueiras, viu? Que eu vou te contar. Mas tranqueira também tem aí, não é verdade? Tem. Uma coisa interessante que eu gostaria de tocar no assunto, principalmente agora, né, nessa fase do coronavírus, que muita gente veio na internet para divulgar o trabalho, para fazer aulas, etc. Uma coisa que eu acho interessante, gosto sempre de lembrar, é da gente ter o bom senso como profissional. Por exemplo, esses dias eu recebi um vídeo de uma aluna perguntando para mim: "Pô, você acha que eu consigo fazer isso?" A menina, o vídeo que ela me mostrou era de uma menina deitada embaixo do sofá fazendo leg press. Com o sofá? Com o sofá. Quer dizer, será que é necessário colocar, sabe? Então, assim, o bom senso é de extrema importância para você gerenciar tudo isso como profissional e orientar os alunos da melhor maneira possível. Então, do básico que funciona. Sim.
E funciona muito bem. Eu vou te falar agora, Sim. em termos de performance, eu trabalho muito com o básico. E meus alunos, meus atletas, estão gerando excelentes performances nas competições. Entende? Então, muitas vezes, cabe a nós, profissionais, tentarmos analisar e falar, pomba, será que é viável eu colocar o meu aluno nessa situação? E outra, tentar fazer com que o aluno tenha aderência, né? Porque no final das contas, não adianta montar o treino maravilhoso para você e o aluno não ter frequência, né? Então, a gente sabe que agora é uma fase de transição onde muita coisa vai vir para frente, diferente, né? Principalmente essa questão do atendimento online. E cabe a nós, profissionais, tentarmos educar os alunos da melhor maneira possível para que eles desenvolvam a frequência da atividade física e o resultado por consequência, né? Essa tua fala me leva e coloca duas indagações. Primeira delas, uma hora a gente vai voltar para algo mais próximo do nosso normal do que era 6 meses atrás, vamos colocar assim, tá? Você acha o que vai mudar? Essa situação do online, ela veio para ficar de vez, né? Ou a gente vai retomar para aquele momento onde o touch era tão importante? Eu acho que o brasileiro gosta muito de touch, né? Muito de toque, né? E isso aí ficou inviável. Você acha que a gente vai retomar um momento assim? Ou a lógica é corpos separados, ou seja, fisicamente distante? O que você me diz? A hora que a gente voltar para o normal. Eu acho que a gente não vai voltar para o mesmo normal de antes. Isso é a minha opinião. Eu acho que vão existir grandes mudanças na nossa área. Por que eu falo isso? Porque tem muitos alunos que viram e se adaptaram para essas novas estratégias e viram que conseguiram gerar uma frequência maior do que eles estavam fazendo. Então, isso é um ponto positivo, porque você consegue trazer pessoas que muitas vezes não estavam se exercitando por N razões. Vamos supor, a academia, ela muitas vezes, ela acaba não servindo para quem realmente precisa. Por quê? Se você for ver de uma forma geral, um horário de pico de academia, você vê pessoas com uma forma física bem desenvolvida, né? Pessoas fisicamente bonitas, esbeltas lá, fit, né? E a pessoa que precisa acaba ficando inibida. Eu tive várias situações de alunas e alunos chegavam para mim e falavam, professor, eu não quero ir em tal horário porque, pô, mas só tem menina bonita, só tem cara bonito e eu não me sinto bem, porque ela está fora do peso, porque ela está assim, porque ela está assada. O online, ele acaba incluindo essas pessoas e acaba fazendo um bem transformador muito grande. Então, eu encaro isso como um ponto muito positivo. E o profissional que souber se adaptar, se reinventar dessa forma, eu acho sensacional. Porém, o toque, o cara a cara ali, o físico, o atendimento ali personalizado, eu acho que não vai ter muita queda. As coisas voltando ao normal, as pessoas vão voltar para as academias. Aqui, confesso para você que as academias andam lotadas. Pessoal de máscara, mas academias lotadas. Caramba! Entendeu? Muitas vezes, o pessoal não respeitando a distância. Então, assim, eu não vejo isso como uma queda. O que eu vejo é talvez o acréscimo dessas pessoas que muitas vezes não se sentem confortáveis dentro de uma academia e vão utilizar o online para melhorar a saúde, o que eu acho sensacional. Claro, eu digo assim, tudo que convencer as pessoas, levar as pessoas a fazer atividade física regular é válido. Você vai combinar lutas com ginásio. Lembra do Body Combat? Esse era da nossa época, né? Taibo, essas coisas. Sim. Era o Body Pump, o Lift Training. Tudo isso que leva as pessoas para a academia, eu acho que é válido. Leva para atividade física. Tudo isso é válido. Mas você falou uma coisa que eu ia te perguntar, porque aqui no Brasil, o que a gente está vendo? As pessoas estão muito temerosas de voltar para a academia.
existe todo um protocolo de utilização e recomendação. A gente vai falar isso na quarta-feira. Tá? Existe todo um protocolo nesse sentido. E mesmo assim, as pessoas estão muito temerosas. Os próprios órgãos de saúde, vou dar um exemplo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, profissionais de educação física que trabalham com a saúde, estão muito céticos, com o pé atrás. A cultura norte-americana, pelo que você falou, é diferente. O pessoal vai, mas pergunto, por que não está nem aí? Ou porque existe uma cultura de cuidado também e as pessoas estão colaborando num algo mais coletivo, comunitário? Professor, eu vou ser bem sincero. Eu acho que houve uma politização muito grande de toda essa questão do coronavírus. Vejo isso muito no Brasil, de fora, infelizmente. Aqui existe também, porém o pessoal está encarando isso de uma maneira diferente. E aqui, assim, o pessoal, de alguma forma, eles estão mais relaxados com relação a isso, embora exista todo o perigo, mas o pessoal continua indo para as academias, se protegendo. A cultura talvez seja um pouco diferente nesse aspecto, não existe esse medo tão grande, até mesmo porque as academias estão abertas. Então, existem os protocolos, se não respeitar, a cidade vai lá e fecha. Então, existe a necessidade de se manter uma distância, existe uma limitação de pessoas dentro das salas, etc. Sim, mas o pessoal está frequentando, inclusive nas artes marciais. As academias de artes marciais, elas se readaptaram e passaram a utilizar bonecos, aulas diferentes para poder atrair o público. E tem muitas academias que estão sendo bem-sucedidas. No Brasil, vou falar de Curitiba, né, por ser nossa cidade, o que eu vi foi uma situação meio complicada, porque, peraí, a academia ela tem que ficar fechada porque pode ser um fator de risco. O ônibus não precisa, quer dizer, o ônibus pode sentar todo mundo do lado. O avião pode sentar todo mundo do lado. Quer dizer, existe uma diferença assim, meio estranha. Eu acho que se o pessoal respeitasse os protocolos, poderiam estar abertos e poderiam estar frequentando as academias. Essa é a minha opinião. Também tem a questão cultural do respeito, né? Quer dizer, de seguir a regra e tudo mais. Aqui, se você não tiver de máscara na rua, é $100 de multa. Esquece, você vai ter que pagar $100. Aqui tem o toque de recolher. Se você não estiver indo para casa, você vai preso. Então, assim, vamos supor, eu estou além do horário e eu não estou no caminho de casa. Eu não tenho como provar que eu estou no caminho de casa. O policial, se me parar, ele vai olhar meu endereço e ele vai falar, peraí, mas você está indo na direção oposta. Aqui, ó, cana. Não tem? Então, assim, essa realidade é um pouco diferente do que acontece no Brasil, infelizmente, né? Ou seja, é uma questão muito cultural também, isso? Sim. Não precisava nem ter a cadeia aqui, mas se as pessoas realmente tivessem o seu conceito de responsabilidade social, talvez fosse diferente. Porque a academia ela é um ambiente... eu ia perguntar para você. Você falou das lutas, né? Eu lembro que às vezes que eu fui na América Top Team, tinha várias atividades, e você tem algumas atividades, não é você que trabalha, mas com as crianças, né? Com adolescentes, crianças. Aquelas atividades de lutas com adolescentes e crianças, tá normal? Tá normal. Caramba, cara! A única coisa que foram feitos quadrados nos tatames, onde a criança tem que ficar naquele quadrado e desenvolve-se o trabalho ali, com bonecos e tal. Então, assim, existiu uma adaptação, sim. Né? E daí cabe a nós desenvolvermos nossa criatividade para tentar minimizar a falta do contato. E o pessoal está indo, as aulas estão lotadas, dentro da limitação de cada academia. Então, por exemplo, se dentro do tatame podem ter 10 crianças, existem 10 crianças treinando lá. Existe aquela preocupação do distanciamento, 1,5 metro? É isso que você utiliza como referência? Uhum. Essa é a referência. E também se tem turmas de adultos. Na América Top Team, lá de luta, está funcionando
com as suas adaptações, mas está funcionando. Sim, está funcionando. Tem algum cuidado? É óbvio que teve uma queda, né? Sim. Mas está funcionando normal e as academias estão tendo excelentes resultados. Existe uma preocupação com a asepsia do tatame? Sim, assim? As aulas se reduziram. Então, por exemplo, na academia que eu tenho vínculo, de 1 hora caiu para 45 minutos, porque os outros 15 minutos é feito toda a limpeza. Então, entra a pessoa e faz toda a limpeza para preparar para a próxima aula. Tem esse cuidado, tudo, mas a academia é assim. Como você perdeu gente, teve gente que apareceu também. Sim. Uhum. Teve uma valorização da atividade física aí, com tudo isso, com toda essa situação? Você sentiu isso também ou não? Sim. Teve bastante gente que passou a se preocupar, porque a gente sabe que a atividade física sendo bem feita, não de uma maneira exacerbada, ela pode sim auxiliar na questão do sistema imunológico e etc. Então, assim, tudo isso o pessoal passou a valorizar, né? Então, assim, vários casos de alunos que vieram me procurar e falar, cara, preciso voltar, não posso continuar desse jeito. Então, assim, tiveram casos positivos e, obviamente, também teve gente que passou a ter altos e baixos, né? O que é normal. Então, assim, mentalmente falando, principalmente numa fase inicial, quer dizer, a motivação é matar um leão por dia, né? Você se automotivar e seguir uma rotina é de extrema importância, porque a gente perdeu meio que o chão, né, da nossa rotina. Aulas universidade, a aula que foi cancelada, passou a ser online, trabalhos, o home office, quer dizer, você tem mais conforto de estar em casa, você pode postergar aqui e ali, então, quer dizer, isso foi um pouco complicado. A organização pessoal de você seguir numa certa rotina, isso eu acho de extrema importância. E teve gente que teve essa dificuldade maior, mas eu considero que o pessoal tá preocupado em se manter ativo. Trabalho outdoor, né? Quer dizer, as pessoas fazendo exercício fora também foi. A gente notou que as pessoas passaram a se exercitar mais fora. Então, existiu uma mudança positiva nisso. Mas aí em Miami, a tua paisagem favorece fazer atividade outdoor também. Facilita, né? Ó, mais 10, 15 minutinhos, estamos quase terminando, estamos chegando no final. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só alinhar aqui para colocar para carregar, porque deu o aviso de bateria. Deixa eu só alinhar aqui. Deixa eu só rapidinho. Pode falar. A minha última live aconteceu isso. Eu estava caindo, eu corri também para plugar. Né? Eu vou. Pluga aí que mais 10, 15 minutinhos a gente vai fechar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pela tua experiência prática. Vamos falar de exercício do sistema imunológico. Estamos quase finalizando. Eu vou mudar aqui. Tá me escutando, professor? Estou escutando. Eu vou Enquanto mudar isso, vai arrumando e que vou relembrar o pessoal. Pessoal, a gente vai, aqui no final está passando o Google Forms. Eu não sei se a Duda, se a Eduarda está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. A Duda está assim. A Duda, daqui a pouquinho, no final, ela vai jogar para vocês, tá? O formulário do Google Forms que vocês têm que preencher. A Duda está aqui, já respondeu. Vai jogar o Google Forms para vocês preencherem para gerar certificado desde que vocês assistam a atividade da próxima quarta-feira. A gente vai estar fixando também essa live no YouTube para que mais gente tenha acesso e também possa assistir e passar pelo mesmo processo. Na descrição a gente vai ter o formulário, preenche e a gente vai gerar o nosso certificado, como o Everton vai ter o dele também. E, meu amigo Everton, deixa eu fazer uma pergunta para você, agora que você já se arrumou direitinho. Existe uma teoria, que é a teoria da janela do sistema imunológico, que o atleta, em alguns momentos do treinamento, em função do desgaste que ele tem, o catabolismo exagerado, ele tem uma queda do sistema imunológico e estaria mais suscetível a doenças, principalmente essas
de cunho respiratório, que envolve o sistema imunológico principalmente, tá? Na tua experiência aí com os teus, você tem dezenas de atletas, para não dizer centenas, tá? De alto rendimento, você tem dezenas que passaram por você. Você está num local aí que tem um clima muito favorável, mas os teus atletas, a gente sabe que eles lutam no mundo inteiro, né? O cara pode ir lá para Portland, para Moscou, como foi o Pitbull outro dia. Agora, se tem o Pantoja que está lá em Abu Dhabi, numa temperatura muito mais quente, né? Essa situação da janela imunológica, você vê ela no exercício? Houve alguma preocupação com isso nesse processo de treinamento do Covid ou não? Você acha que isso muito mais é teoria, suposição? Não, houve uma preocupação principalmente na questão do volume de treinamento dos atletas. Então, houve uma redução no volume, né? Muitos atletas vinham já durante um período muito grande treinando e não marcavam luta, etc. Então, houve esse controle no volume de todos os treinos. A intensidade a gente manteve, só que reduziu o volume. Então, muitos atletas que, vamos dizer, tiravam um período de folga, passaram a tirar 2, 3, mas continuaram treinando intenso com volume menor. Então, um treino que às vezes demorava 2 horas, passou a demorar um pouco menos. Então, houve um ajuste por parte de toda a equipe nisso. Isso houve. Tá, no sentido de tentar evitar, talvez, essa janela de baixa imunológica, é isso? Isso. Obviamente, porque você fica muito mais suscetível, né? Você fica muito mais suscetível a doenças desse tipo que tem a ver com o sistema imunológico, né? E também, obviamente, a preocupação de que todos os atletas seguissem um plano nutricional efetivo com relação ao sistema imunológico também. Então, cada um deles sempre, a gente batia sempre nessa tecla de tomar cuidado e não deixar cair essa questão, né? Então, quer dizer, utilizar estratégia junto com os nutricionistas responsáveis para que eles pudessem sobrecarregar um pouquinho essa questão da proteção, né, do sistema imunológico. Esses nutricionistas é gente daqui ou gente daí? A maioria daí. Daqui que passa alguma coisa para o pessoal que está aí, isso. Obviamente que o suplemento aí tem muito mais qualidade, muito mais acessível, mas a comida não é tão gostosa, né? Embora tem locais que a gente vai que é muito boa, você sabe disso, né? Tem. Por exemplo, saíram alguns estudos falando sobre a importância de manter os níveis de vitamina D alto. Então, tudo isso foi alinhado com os atletas para que eles não deixassem de lado isso, né? Então, isso a gente também teve essa preocupação. Você acha que com toda essa situação do Covid, o pessoal vai se disciplinar também em relação à dieta? Sim, eu acredito que sim. Acaba sendo uma consequência, não? Acaba. Porque, assim, o pessoal viu que não é brincadeira, que pode bater forte, dependendo de como você esteja, né? Óbvio que a gente sabe que dentro de um panorama geral, a gente está fora da curva mais perigosa, né? Quer dizer, mas existem casos de pessoas jovens aqui tendo problema sério, entendeu? Então, assim, isso mexe com todos nós, né? Então, por que correr um risco, sendo que a gente pode nos organizar para que Deus o livre seja infectado, para que a gente passe da melhor maneira possível. Por exemplo, teve o Pedrinho, né? Que, enfim, saiu na mídia que ele deu positivo. Em uma semana ele testou de novo, deu 10 dias, vai. Ele testou de novo, ele já estava negativo. Sem sintoma praticamente nenhum, fazendo atividade física. Quer dizer, então, afastou ele da academia, sim, porém ele voltou rápido. Ele ficou em quarentena, mas também poderia até estar treinando isso. Não, ele estava treinando. Estava treinando. Estava. Em casa, mas estava treinando. Sim, sim. Então, assim, saiu o resultado do teste negativo, ele já estava com anticorpos também e voltou ao normal. Segunda-feira ele estava na academia treinando. Tá. Mais 2 perguntinhas para a gente finalizar.
que a gente vai aprender de tudo isso? Nós, profissionais da educação física, né? O que a gente vai tirar de toda essa situação? O que vai ficar de legado disso? O que você me diz? Professor, eu acho que o que fica de legado para todos nós é a necessidade da gente sempre se reinventar, sempre buscar aprender, se capacitar e buscar ser melhores profissionais dia após dia. Porque o que eu acho que falta muitas vezes para o profissional de educação física é essa seriedade no sentido de passar para os nossos clientes que a nossa profissão é de extrema importância para eles, que a gente sim faz parte do desenvolvimento da saúde de uma pessoa. Eu acho que, olhando para trás, a nossa imagem era muito mais na questão estética. E ok, faz parte, mas eu acredito que todos os profissionais devam entender que não é só a estética, não é só o corpinho bonito, não é só o abdômen definido, enfim. A gente é muito mais que isso. A gente pode mudar a vida das pessoas, a gente pode ser ferramenta, através da nossa profissão, de mudança na vida das pessoas. Isso é muito importante, que você pode realmente transformar a vida de uma pessoa, mostrar para ela que ela aprendendo a se exercitar, seguir uma rotina de exercício diária, alimentação, quer dizer, trabalhar com uma equipe multidisciplinar, a gente pode mudar a vida de uma pessoa, né? De uma maneira positiva. Então, eu acho que os profissionais vão passar a entender um pouco mais, deveriam, né, passar a entender um pouco mais da importância e da seriedade da nossa área. Né? Quer dizer, não é só atividade física e saúde, não é só a performance, é muito mais do que isso. E por isso que eu, como profissional, eu sempre tento abrir um pouco a minha caixinha e buscar conhecimento em áreas diferentes. Por exemplo, eu sei que se eu consigo entrar em sintonia com o aluno ou com o atleta, eu consigo fazer com que ele seja fiel à atividade física, né? Através da minha pessoa como profissional. Então, eu acho importantíssimo para que todos os profissionais busquem isso, né? Não é só uma planilha de... Não é mais o 3:10 e 3:15, você entendeu? É muito mais além disso. Eu quero ver e eu imagino que isso possa acontecer, que nós profissionais a gente tem a capacidade de mudar essa imagem. Porque é impressionante que na nossa área a quantidade de pessoas que acham que sabem. Às vezes chega aluno para mim, chega uma pessoa para mim e fala assim, pô, eu treino faz 10 anos, eu sei como fazer. Sabe? Eu sempre brinco que é assim, pomba, não é porque eu assisti a temporada inteira do Grey's Anatomy que eu tenho direito de ir no hospital e chegar para o médico e falar assim, sai daí, deixa que eu vou operar esse paciente. Mas na nossa área isso acontece. E muitas vezes por uma lacuna que os profissionais deixam. Então, se a gente aprender com toda essa situação, e a internet veio a facilitar, quer dizer, eu não sei quantas pessoas estão aqui agora, mas olha a quantidade de gente que a gente está podendo trocar informação, né? Quer dizer, muitos cursos online, muitas coisas que a gente pode absorver e ter acesso a isso e poder expandir. Quer dizer, uma aula, você pode colocar 200 pessoas no Zoom. Então difundir a atividade física e saúde, eu acho que é coisa que, se os profissionais entenderem isso, a nossa área vai voltar de uma maneira completamente diferente. Eu espero que isso aconteça. Eu, como profissional, eu tenho esse desejo de ver a nossa área, o profissional sendo valorizado e não tendo que trocar de área. Quer dizer, às vezes toda vez eu estou aí no Brasil e às vezes eu encontro com ex-colegas, e aí o que você está fazendo? Ah, virei representante comercial porque na nossa área não dá dinheiro. Pomba, dá sim. Dá. Entendeu? Quer dizer,
aonde que está o ponto que está faltando, né? Quer dizer, então, cabe a nós olharmos internamente e tentar se adaptar à nova realidade, né? E a internet veio aí para ficar, na minha opinião. Eu digo assim, dá dinheiro, dá um bom dinheiro e fazendo o que você gosta. Sim. E podendo, eu brinco, professor, às vezes com alunos meus eu falo bem assim, quando você está de terno e gravata, passando calor, eu estou de bermuda e camiseta e a gente está no mesmo patamar. É assim, a gente faz o que gosta. Se você der o teu melhor, se você buscar ser o teu melhor a cada dia, você vai ser bem-sucedido, isso é fato. Depende de cada um. Quer dizer, cada um tem que buscar se capacitar, tem que buscar o seu melhor. E vou além. Eu gosto de chamar atenção para esse aspecto, do lado do treinamento mental. Quando a gente muda, quando a gente faz parte de uma mudança física de uma pessoa, a gente muda completamente a forma com que ela se enxerga. A gente muda a autoestima dela. E isso é importante a gente ter consciência, né? Para poder saber atuar e gerenciar as situações que durante o treinamento de um aluno a gente pode passar. Quer dizer, então, isso eu acho importante, das pessoas entenderem que o mental e o físico ele está conectado. Eu sempre brinco com os meus atletas. Você pode estar você pode estar no pico da tua performance física. Se a tua mente não tiver em sincronia, fatalmente você não vai ter uma boa performance lá dentro da competição. Algum ponto está faltando. Então, assim, não estou dizendo que a pessoa tem que fazer terapia. Não é isso, mas buscar entender e ter ferramentas para poder lidar com essa situação no dia a dia é de extrema importância, na minha opinião, né? A gente já está terminando aqui, né? Fazer uma pergunta para você, mas lembrar, né, que você tem histórias e histórias que sustentam o psicológico, o mental, essa conexão corpo, mente e rendimento, né? A gente não vai... Você tem várias histórias que a gente conhece disso e que te dá autoridade para poder falar muito bem disso. Everton, quais são os próximos desafios seus? Quais são as próximas crianças que nós temos aí? Bom, o que o calendário está mostrando para esse personal, para esse coach? A gente tem Pedro Munhoz, que é número 5 do ranking. Pedrinho. Isso. A gente tem o Alexei Olenik, que vai fazer o main event no dia 8 de agosto. A gente tem o Omar. Com quantos aninhos, Alexei? 43. 43 no alto rendimento está condicionando ele. Fecha parênteses, segue. O Omari, que luta contra o Chris Weidman, que foi campeão já, que foi o atleta que ganhou do Anderson. No mesmo dia, temos o Marreta, que luta contra o Glover. O Marreta chegou aqui há 2 semanas e já voltou aos treinos. Que luta contra o Glover Teixeira, que também... o Marreta Você está reconstruindo ele. Está reconstruindo o Marreta e o Glover tem uma história com você também. Isso. Pela primeira vez na minha carreira, eu vou ter 2 atletas que eu já trabalhei, tem uma história muito bacana, e o outro eu ainda trabalho. Não gostaria de estar vendo os 2 competindo, mas faz parte do esporte. Infelizmente, eu sou profissional, tenho que fazer. Temos Marlon Moraes voltando, temos Thiago Moisés, temos Rodrigo Nascimento. Meu Deus, e aí vai. Tem bastante. E Amanda? Amanda, esse ano não volta. Sabático. Tá no ano sabático, isso? Esse ano, depois da última vitória, esse ano ela não volta ano que vem, provavelmente. Então tá bom, meu amigo. Você perguntou quantas pessoas, né? Nós tivemos um pico de mais de 80 pessoas. A gente vai fixar isso daí, a gente vai chegar a mais de 300 fácil, tá? Então, eu queria agradecer muito pela sua amizade, pela sua disponibilidade, pelo nosso momento, por vários papos, por trocar figurinha, por me permitir me desafiar muitas vezes,
porque eu me desafio muitas vezes quando você fala as coisas, eu vou, a gente conversa. Então, queria te agradecer em particular por isso e queria que, em nome de todo mundo, em relação de tanta gente que te segue, vamos lá, Instagram, Everton VV Oliveira, isso? Isso. Quem quiser seguir e dar uma olhada um pouco do meu trabalho, meu Instagram é Everton VV Oliveira, tá lá, enfim, aberto. Maior prazer de ter as pessoas seguindo lá, enfim, trocar experiências. Tem gente que me manda mensagem, professor, o que você acha dessa estratégia, desse exercício? Eu estou aqui com um determinado atleta, gostei dessa variação, qual que é a sua opinião, tal, tal, tal. Eu amo trocar experiências, eu acho que a gente só evolui. Então, assim, fica aberto para todo mundo, quem quiser seguir lá, vai ser um prazer. Outro dia nós tivemos um aluno da pós que fez um depoimento, você publicou, né? Cara, o que teve de atleta top fazendo comentário em cima do comentário do menino, que o menino ganhou o ano, eu acho. Eu acho legal, porque a internet ela não tem fronteira, né? Então, é algo sensacional. Gente, ó, o Instagram, eu vou repetir, Everton VV Oliveira. Entrem lá, vocês vão ver treino da Amanda empurrando quanto no supino? A última vez foi quanto? 92. 92 no supino. Você vai ver Thiago Marreta, você vai ver Pantoja, você vai ver o Alexei, você vai ver Formiga, Adrianinho, campeoníssimo, o Renan também. O Renan não está aqui, ele voltou para o Brasil. Tá. Mas tem, enfim, coisa dele lá. Tem coisa gente, de todo mundo lá. Eu não queria falar de metodologia com você, a gente sempre fala de metodologia, de treino complexo, porque você é um cara que surfa nisso. E realmente, eu queria te agradecer, principalmente pela tua inspiração. Tá bom? Obrigado. Pela inspiração que você tem, pelo quanto coração e o que você falou, mostra, o profissional tem que ter comprometimento com a sociedade. E se comprometer com a sociedade é falar de saúde, é vender e saber que nós somos um vetor nesse processo todo. Nós podemos ser agentes no mundo melhor. Sem dúvida. Obrigado porque você é uma inspiração para isso, meu amigo. Tá bom? Professor, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente acabou não conversando sobre metodologia de treino, etc. Mas fugimos um pouquinho, né? Mas, assim, meu canal de comunicação está aberto lá para quem quiser conversar sobre isso. Eu acho, sim, e concordo com o professor, nós somos um vetor positivo de saúde e a gente pode abranger muito mais gente a partir do momento que a gente se qualifica e busca a gente desenvolve nosso comprometimento com os nossos alunos e com as pessoas que a gente pode influenciar positivamente. Então, fica aí essa mensagem. Espero ver vocês em uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Gente, vocês que estão aí, tá? Eu acho que a Duda já jogou, não sei se a Duda lançou aí para nós, o formulário do Forms, tá? Para o pessoal fazer a sua inscrição e poder ser... Ó, tá aí, ela acabou de colocar. Então, acessem. São dados CPF, quem for estrangeiro é o passaporte, nome completo, e-mail e, se quiser, colocar o celular. Gente, Everton, de coração, obrigado de novo, meu amigo, meu irmãozão, tá bom? Professor, grande abraço para todo mundo e vamos nos falando. Espero poder ter contato com muita gente aí pela mídia social. Isso, Everton VV Oliveira, vamos lá, gente, tá? Um abraço, obrigado, Everton. E, pessoal, até quarta-feira, Rafael Bonato. Vamos entrar na academia e mostrar o que é uma adaptação de academia para enfrentamento ao Covid aqui em Curitiba. Tá bom? Vamos discutir essa situação. Everton, beijão. Valeu, abraço.